Bom dia, segundo ano B. Vamos para a aula de geografia de hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre os bairros, só que de uma maneira diferente. Você sabia que há muitas pessoas diferentes no seu bairro? Sim! E para essa aula de hoje, eu vou convidar um amiguinho que está falando assim para mim lá no WhatsApp. Professora, você não me chama para ser seu ajudante. Então, hoje, Felipe, você é meu ajudante, tá bom? É que não dá para chamar todo mundo de uma vez, não é? A professora chama uns um dia, depois outros. E hoje você é meu convidado, tá? Mas eu ainda vou chamar mais duas crianças para me ajudar também. A estar me ajudando na aula de hoje, tanto respondendo quanto também prestando atenção na aula. Então, você, Felipe, é meu convidado hoje para estar participando dessa aula e também respondendo, tá? Então, você vai me mandar lá no WhatsApp, ó, professora, no meu bairro é assim, assim, assim. Eu não vou falar o que você tem para dizer, porque na aula você vai entender. Vamos lá? Nós falamos que o bairro é composto por quem? Por pessoas, por casas, por comércios, não é? Não é isso que nós falamos sempre? Sim, nas aulas anteriores a professora falou isso, que os bairros faz parte de uma comunidade dentro da nossa cidade, né? É um espaço grande dentro da nossa cidade. E como que esse bairro é organizado? Ele é organizado por casas, por prédios, por comércios, por pessoas, não é? Sim, e cada bairro tem uma história, você sabia disso? Às vezes você não para prestar atenção, Felipe, mas cada bairro tem uma história. E hoje nós vamos descobrir a história dos nossos bairros, não só do meu, mas do seu aí também. E para essa aula, eu queria perguntar para a Valentina e para a Sofia se elas sabem se os bairros dela existem pessoas diferentes, ou seja, pessoas de outro país, de outra cidade, de outro estado. Então, Sofia e Valentina, responde para a professora. Será que aí no seu bairro tem pessoas de outro país? Ou de outro estado? Ou de outras cidades? Vamos ver se tem? Às vezes você não parou para pensar nisso, não é? Então, os bairros refletem o modo de vida das pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Felipe, Valentina, Sofia, vocês pararam para pensar nisso? Que no nosso bairro pode ter pessoas até de outro país e que a gente não prestou atenção? Então, nessa aula de hoje, nós vamos descobrir sobre isso. Então, eu quero que você fique antenadinha aí para você descobrir se no teu bairro há pessoas diferentes ou parecidas com você ou um pouco com cultura diferente da sua. Vamos ver? Então, nós vamos falar na página 23 sobre a cultura do bairro. Então, eu convido você, Felipe, você, Sofia, você, Valentina, para fazer a leitura com a professora. E os demais alunos, eu quero que vocês grifam as partes importantes desse texto, porque depois, quando a professora perguntar, você vai estar craque para responder, tá bom? Então, lendo com a professora, vamos lá. Os bairros normalmente demonstram características de seus moradores. Então, os bairros, eles mostram as características nossas, nós que moramos nos bairros, não é verdade? Em nosso país, existem muitas pessoas que vieram de outros lugares e que fundaram bairros que lembram seus países, seus estados ou mesmo grupo culturalmente coesos, como comunidades negras e indígenas, ou algo que existe nos lugares de origem, mantendo características marcantes da cultura desses povos. Essas características podem ser observadas no tipos de construção, na arquitetura dos estabelecimentos comerciais e nos restaurantes, nas próprias pessoas e nas festas tradicionais. Conheça a seguir lugares que foram influenciados por povos vindos de outros países, né?
e que tiveram características dos países de origem. Então, agora, na próxima imagem que a Pro vai mostrar, nós vamos ver que o bairro é composto não só de brasileiros, né? Não só de povos como nós, mas com outras culturas também. Então, o que é a cultura? São povos, línguas, festas, tudo diferenciada da nossa, ou seja, que veio de outro lugar, de outra cidade, ou de outro estado, ou até mesmo de outro país. Então, nós vamos conhecer agora, vamos lá? Então, a professora vai mostrar nesse slide aqui. Na página 23 de vocês vão ter duas fotografias, a fotografia letra A e a fotografia letra B. Eu dividi porque eu quero mostrar uma a uma para vocês. Então, primeiro, a professora vai mostrar para vocês Pomerode. É um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. Ele é conhecido por ser a cidade mais alemã do Brasil. Por que mais alemã? Porque os alemães veio para cá, certo? E aí o que eles fizeram? Eles gostaram daqui. Acharam que aqui a terra era maravilhosa, produtiva, as pessoas eram alegres, né, hospitaleiras. E o que eles fizeram? Ligaram lá para o povo dele lá, olha, o Brasil é muito bom, o Brasil ele é um país assim com bastante riqueza. E o que aconteceu? Veio mais povos da Alemanha para cá. E aí o que eles fundaram? Um bairro, um pequeno povoado. Por quê? Para colocar o seu povo. E lá, o que ele fez? Começaram a construir casas parecidas com o que ele tinha lá na Alemanha. E aí veio mais gente, e mais gente, e mais gente, e acabou sendo o quê? Um município, não é? Aquele bairro que era pequenininho passou a ser um município em Santa Catarina, que aí ficou conhecido como o bairro mais alemão possível, né? Por quê? Porque as pessoas vinham da Alemanha e começou a trazer a sua cultura para cá, tipo de dança, de comida, arquitetura, que são as construções das casas, e surgiu então esse bairro. Mas eu trouxe mais fotografia para vocês entenderem melhor sobre Pomerode. Vamos lá ver? Aqui, ó, é o bairro de Pomerode em 1863. Já é um século atrás, ou seja, um século e 100 anos, tá? Colonizado pelos imigrantes da Alemanha. Então, isso aqui são as pessoas da Alemanha que vieram e olha o que eles fez, olha o modelo de casa. Aquele que nós vimos agora há pouco é parecido com essa? É parecido, só que é claro, aqui está 100 anos atrás, né? Se você olhar, você vai ver que o tipo de roupa das pessoas eram diferentes, as ruas não tinham asfalto, não tinha iluminação pública, não é? E as casas, né, a pintura era diferente, hoje não, hoje tem mais colorido. Por quê? Porque foi modificando. Lembra que eu falei para vocês que as ruas se modificam? Os bairros também se modificam, vai chegando pessoas, vai chegando energia elétrica, carro, né? Mudanças de pessoas de um lugar para o outro. O que vai acontecer? Vai começar a povoar esse bairro e vai haver necessidade também de mudanças. Mas o que nós estamos querendo focar aqui é a cultura, não é? Então, o que é? Pomerode é um bairro que a afluência dele, ou seja, a maior influência do bairro é o quê? A cultura alemã. Então, lá eles colocaram as tradições deles, o tipo de alimento, as vestimentas, as festas que eles faziam lá na Alemanha, eles também trouxeram para cá. E o que aconteceu? Virou uma cultura diferente naquele bairro. Lógico que Santa Catarina tem outras culturas? Tem, mas Pomerode, ela é um bairro ou um município que a cultura mais forte dela é o quê? A cultura alemã. Então, lá as festas deles são voltadas para esse sentido, as comidas também, tá? Isso que a professora quer deixar para você entender, mas vamos ver um pouquinho mais para você entender ainda mais?
Pomerode é uma cidade encantadora, considerada a cidade mais alemã do Brasil. Dá para notar isso não só pelos traços da população da cidade, mas também por sua arquitetura. Então, eu separei duas imagens aqui, ó. Olha a arquitetura, ó. Então, não é só o tipo de vestir, as comidas que eles fazem, não. Olha a arquitetura, bem parecida com as casas deles lá na Alemanha. Então, eles usaram o mesmo tipo de arquitetura que eles construíam a casa deles na Alemanha, eles também trouxeram para o Brasil, ó. Então, a cultura veio junto com o quê? A cultura deles e misturou com o quê? Com a nossa cultura, não é? Então, virou dois tipos de culturas. Eles aprenderam a nossa cultura e nós vamos aprender também a deles, né? Nós que nós estamos falando são o quê? As pessoas que moram ao redor deles, tá bom? E também lá a professora descobriu que tem uma festa muito famosa, que é a Oktoberfest, que também acontece lá no estado de Santa Catarina. E é uma das maiores festas que tem no Brasil, tá, gente? Reúne muitas cidades de fora, vem pessoas até de outros países fazer essa festa com eles. Eu acredito que esse ano nem teve, né? Por conta da pandemia. Mas é uma das festas que reúne muita gente. Olha, se vocês olharem lá atrás, vocês vão ver que tem muita gente. Mas, ó, a professora quer mostrar para vocês, ó, que não é só também a arquitetura, né? Olha o jeito que eles se vestem, né? As danças deles são diferentes, o tipo de alimentação deles também é da cultura da Alemanha, ou seja, é todo voltado para a cultura deles, mas que nós, como vizinhos, né? Deles, ou seja, as pessoas que moram perto deles no bairro, também aprenderam o que? Com eles a cultura nova, assim como eles também estão aprendendo o que? A nossa cultura. Então, é uma mistura isso, né? Eu ensino e também aprendo, não é? Será que lá perto de você, você conhece alguém que tenha pelo menos uns traços alemão? Veja aí, responde para a professora. Será? Ou de outra cultura que você também já observou? Hein, Felipe? Hein, Sofia? Valentina? Estou esperando, eu quero resposta de vocês, viu? Mas ainda vamos ver um pouquinho mais. Quero que vocês quebrem a cuquinha de vocês aí para depois me responder. Já essa é a letrinha B. A letrinha B já tem outra cultura aqui, ó, diferenciada da alemã. Ó, Recife é um município do estado do Pernambuco, aqui no Brasil, tá? Sua arquitetura é marcada pela influência holandesa. Então, observa bem as casas aqui, os coloridos, os formatos das janelas, dos prédios, tá? Por quê, professora? Porque depois eu vou mostrar outra imagem de como era no passado. Quer dizer, aqui está no século agora, né? No século nosso, ou seja, em 2020, não é? Mas e lá no passado? Como é? Será que sempre foi assim? Será que a cultura chegou e foi assim? Nós vamos descobrir isso, entendeu? Então é importante que você preste atenção. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês como é que eles chegaram aqui, como é que eles trouxeram essa cultura para cá, tá bom? Então vamos ver o próximo slide para você entender um pouquinho mais. O bairro do Recife surgiu na primeira metade do século XVI. O ponto de origem da povoação foi um porto construído para escoar pau-brasil e os produtos da atividade agroaçucareira de Olinda. Então, veja bem, lembra que eu falei lá na aula de ciências que o pau-brasil era muito visado pelos outros países porque a madeira dele era muito boa para fazer móveis e ele também, a árvore, tinha um pigmento avermelhado que tingia tecidos. Lembra que eu falei isso para vocês? Agora nós estamos vendo aqui na aula de geografia que eles levavam isso para fora do Brasil. Então, esse porto era muito conhecido. Os holandeses veio para cá pelo porto, não é? Chegaram lá, viu que o Brasil era o quê? Um país muito rico, não é? Tinha muito
tesouro nele, ou seja, será que é tesouro de ouro? Não, ele tinha o pau-brasil, né? A atividade da agricultura era muito forte, viu que a terra era boa para plantar, falou, opa, aqui é um país que a gente pode ficar rico, pode ganhar dinheiro. E aí, o que eles fizeram? Começaram a vir para cá. Olha a foto. Aqui está mostrando a arquitetura, só que lá no século passado. Viu que é um pouco diferente? Ó, você vai ver que as ruas já são meias de paralelepípedo, mas o modelo da construção é bem parecido com o que você viu. Pega a sua apostila, observa as janelas, né, os telhados, as sacadas. Você vai ver que é bem parecido. Lógico que essa é agora atual, mas antigamente, ó, se você olhar, é bem parecido. Então, eles trouxeram a cultura dele lá para o Recife e também começou o quê? A ver a cultura do Recife. Então, foi o quê? Aquele troca de cultura, não foi? Eles trouxeram a deles e também estavam aprendendo a nossa, não é? No bairro também acontece isso, você troca de cultura. Será que você já parou para notar se perto da sua casa tem algum imigrante? O que é imigrante, professora? Pessoas que veio de outro país. Vamos ver um pouco mais? Só que antes disso, é a hora de nós fazermos a nossa pausa. Então, faça a sua pausa aí. Eu também vou fazer a minha pausa aqui. E já já a gente volta com mais um pouquinho da nossa aula. Agora que nós já fizemos a nossa pausa, nós vamos voltar para a nossa aula e eu já quero fazer uma pergunta para você, Sofia, para você, Valentina, e para você, Felipe. Você já visitou algum restaurante ou estabelecimento que serve ou vende alimentos, produtos típicos de outro estado ou de outra região do Brasil? Eu já, e vocês? Já experimentaram algum tipo de comida diferente de outra região do Brasil? Ó, eu mesmo não conhecia acarajé. E eu falei, eu quero experimentar. Aí resolvi lá comer o tal do acarajé. E eu não gostei muito não, mas eu experimentei. Por quê? Porque eu queria saber como que era o sabor da cultura de outro lugar. Tem vários alimentos que eu já provei e gostei muito de outras regiões do Brasil. E tem umas que eu não gostei, assim também como você deve ter experimentado e não gostado, não é? Por exemplo, a professora separou para vocês aqui 3 imagens, ó. Um restaurante italiano que faz o quê? Comida que vem lá da Itália. Ai, mas então a comida vem de lá para mim, professora? Não, são pessoas italianas que vieram morar no Brasil e resolveram o quê? Fazer um restaurante italiano. Italiano com massas, né? Que servem mais massas, pizzas, não é? O meu sogro, ele é italiano, vocês sabiam? E ele gostava muito de massas. Então, ele veio lá da Itália. Então, quer dizer, professora, que você também tem uma cultura diferente na sua família? Tenho. Então, quer dizer que o meu bairro tem cultura diferente. Por quê? Porque o meu marido é filho de italiano. E aí, o que ele tem? Ele é descendente de italiano, não é? Se ele é descendente de italiano e mora nesse bairro, quer dizer que tem um pouquinho da cultura da Itália também aqui, não é? Por quê? Porque meu sogro, minha sogra ensinou para eles a cultura deles. Então, lá na casa da minha sogra, todo domingo tem macarronada. Todo domingo, não pode faltar. Por quê? Porque a cultura dos italianos é de comer todo domingo macarronada. E aí, até aqui na minha casa, todo domingo tem que ter. Por quê? Porque meu marido é filho de italiano e aprendeu essa cultura com eles. Então, veja que a cultura foi passando, não foi? Isso. Então, mas vamos mudar um pouquinho agora. Você já comeu sushi? Esse daqui, ó, já é uma cultura o quê? Japonesa, chinesa, não é? Você já comeu? Eu já comi, mas eu não gostei muito não. Mas eu gosto de outros alimentos que é chinês e japonês, eu adoro. Sushi eu não gosto, mas outros eu amo comer. Faz parte do quê? Da cultura chinesa e da cultura japonesa, esse tipo de comida, não é? Agora aqui, ó, restaurante sírio e libanês.
Então, é um restaurante sírio e libanês. Então, como que é? A comida deles é diferente. Você já ouviu falar na esfirra libanesa? Eu já comi, é deliciosa. É uma esfirra aberta que a gente chama ela de libanesa. Então, provavelmente você já comeu e você nem sabe que é o quê? Que é uma comida que veio lá do Líbano, não é? É uma cultura do Líbano, não é? Há esses tipos de comida. Então, se lá perto da sua casa, ó Felipe, tiver um restaurante de sushi, então no seu bairro tem uma cultura diferente. Agora, vamos supor que na Valentina tenha perto da casa dela uma pizzaria ou um restaurante italiano. Então, ela tem uma cultura no bairro dela diferente, que é o italiano. Agora, vamos supor que a Valentina tenha um restaurante ou sírio ou libanês perto do bairro dela. Então, também tem uma cultura diferente. Então, você viu que os bairros, ele também trazem culturas diferentes? Mas e se não tem, professora, quer dizer que eu não tenho cultura? Vamos ver, quem sabe você nem prestou atenção e você tem essa diversidade aí no seu bairro? Vamos ver? Por quê? O que é diversidade, professora? Vamos falar sobre isso. Olha lá. Em seu bairro ou em outro que você visitou, você viu imigrantes como bolivianos, haitianos, sírios, etc. Então, será que no seu bairro você viu pessoas assim? Ou assim, ó, do Haiti? Ou diferente, ó, lá do Líbano, da Síria? Então, às vezes no seu bairro não tem um restaurante, não tem uma pizzaria, não tem ninguém com esse perfil. Mas às vezes no seu bairro tem alguém que veio do Japão, ou alguém que veio do Haiti, não é? Ou alguém que veio do Líbano ou da Síria, ou alguém que veio de Portugal, da Itália, ou às vezes que veio, não precisa nem ser de outro país, pode ser até de outro estado, lá da Bahia, não é? Lá do Amazonas. Então, eles também trazem uma cultura diferente, não é? Na Bahia, eles gostam de dançar, gostam de festar, não é? Lá no Amazonas tem danças típicas, comidas típicas. Então, o que que faz? Vem para o bairro e traz a sua cultura junto. Do mesmo jeito, se você for para a cidade deles, você vai levar a sua cultura para eles. E os imigrantes, professor, o que é imigrantes? Pessoas que vêm de outro país para o nosso. Nós chamamos de imigrantes. Então, se você prestar atenção, você vai ver que no seu bairro pode ter alguém assim, com culturas diferentes da sua, mas que está presente no seu bairro, no lugar que você mora. Aqui no meu bairro mesmo, eu tenho haitianos, vizinhos haitianos que veio do Haiti trabalhar aqui no Brasil para ganhar dinheiro, para poder mandar ajudar a sustentar a sua família. Então, eu convivo com culturas diferentes, né? Às vezes eu acordo de manhã e vejo lá a moça toda de brinco vermelho, roupa laranja, sapato verde. Aí eu fico pensando, nossa, olha a roupa dela. Mas não posso falar nada, sabe por quê? Porque é a cultura dela. Lá na cultura deles, eles andam com roupas bem coloridas, com combinações diferentes de roupas. E aí ela fala para mim, bom dia, vizinha, né? E eu falo, bom dia. Mas é a cultura deles. Eles falam, não fala bom dia, assim, bonitinho, igual a professora tá falando, né? Fala na língua deles. Mas é a cultura deles que está trazendo para o meu bairro. Eles amam festa, música alta, e dança e rebola, né? A gente não entende muito direito, por quê? Porque lá eles são acostumados a dançar bastante e a fazer festa. E nós, né, na minha casa, acho que é um pouco mais tranquilo. Lógico que a gente também faz festa, mas não é todo final de semana, não é? Mas eles têm esse costume. E aí eles dançam na calçada, é tudo normal para eles. Diferente de nós, que tem até vergonha de dançar em público, não é? Tem muita gente que tem vergonha, não é? E eles não, eles dançam em qualquer lugar, no meio da rua, convida a gente para dançar também, é bem bacana. Então eu quero que você preste atenção e depois responde para mim. Será que aí no seu bairro tem pessoas desse tipo que a professora falou, ou seja, dessa origem que a professora falou? Então veja aí e me fala.
Você sabia que, quando identificamos elementos culturais de outros povos em nosso bairro, nós chamamos disso de diversidade cultural? Em seu bairro há esse tipo de diversidade? Então, diversidade cultural, ó, são culturas diferentes no nosso bairro. Pode ser essas que eu falei, mas pode ser outras, né? Mexicana, né? Indiana e várias outras. Ó, aqui essa daqui parece que é de Portugal, não é? Olha aqui, isso daqui já é do México. Será que no seu bairro você tem vizinhos assim, ó, africanos? Olha aqui. Então são culturas diferentes que entram no bairro e formam o quê? A cultura do nosso bairro, né? Então, o nosso bairro passa a não ser só nossa cultura, mas cultura diferenciada, ou seja, diversificada. Então, será que no seu bairro tem esse tipo de diversidade cultural, né? Não só essas que eu falei, mas alguma outra específica? Se você tiver, fala aí para mim que eu quero saber. E me conta qual foi a sua experiência. É legal? É divertido? Eu me divirto aqui com os haitianos perto da minha casa, porque eles são engraçados, eles são bem alegres. E você? Será que você tem um vizinho de outro país ou de outro estado, de outra cidade, igual aos vizinhos da professora Isa? Se você tiver, conta para mim, preciso saber. Agora tem um desafio para você na página 24. E vamos ler esse desafio comigo, Felipe? Então vamos lá. Os bairros são compostos apenas de casas e apartamentos? Lugares com estabelecimentos comerciais não podem ser chamados de bairros? É verdade ou é mentira isso? Dá pausa aí no vídeo e responde para mim. Será que os bairros só podem ter casas e apartamentos? Não pode ter mais nada? Não pode ter comércio, padaria, bares, supermercados? Não pode? Responderam para mim? Então vamos ver se você acertou ou não. E outra coisa, se você não respondeu, precisa dar pausa e responder. Então vamos lá. Os bairros são compostos apenas por casas e apartamentos? Lugares com estabelecimentos comerciais não são chamados de bairros? Vamos ver? É mentiras. Tudo mentira. Espaços comerciais também fazem parte de um bairro, você sabia disso? Por quê? Às vezes no seu bairro não tem mercado, mas tem padaria, tem farmácia, tem bares, não é? Ou às vezes não tem bares, mas tem supermercados, praças, não é? Então é mentira, tá bom? E agora tem uma tarefinha de casa para você. Vamos ver? Sua casa está localizada em um espaço maior chamado bairro. O bairro faz parte da cidade. Ele é formado por ruas, praças, quarteirões. As cidades são divididas em bairros. Qual é o nome do bairro onde você mora? Responde aí para a professora nesse espacinho. Número 2. Marque o que há em seu bairro. Então, vai marcar um X aqui no número 2, somente o que tem no seu bairro. Rua, semáforos, praia, avenidas, mata, lagoa, ponte, praça, estrada, viaduto, rio, parque. Então, põe o X somente o que tem no seu bairro. Número 3. Quais destes estabelecimentos existem em seu bairro? Tem banco, livraria, papelaria, padaria, correio, farmácia, tem mercado, tem cinema, tem restaurante, açougue, shopping center, sorveteria. O que tiver no seu bairro você vai anotar com X, tá bom? Número 4. Quais opções de lazer há em seu bairro? Então, seu bairro tem uma pracinha para você brincar? Tem ATI para você fazer ginástica? Tem praça? O que tem no seu bairro que você pode se divertir? Então, responde aqui para a professora Isa, tá bom? Agora vamos para o número 5. Quais desses serviços públicos há em seu bairro? Então, no seu bairro, ele tem coleta e tratamento de esgoto? Se tiver, responde aí para a professora. Biblioteca pública? Telefones públicos? Transportes públicos tem no seu bairro? Tem creches públicas?
Tem escolas públicas? Tem água tratada e encanada? Tem posto de saúde ou hospital? Tem limpezas de ruas e bueiros? Tem coleta de lixos? Tem policiamento? E tem fornecimento de energia elétrica? Então, você vai colocar X somente no que tem no seu bairro. Essa atividade aqui também vai estar no seu planinho de aula lá no material seu lá do plano de aula, tá bom? Então, você faça com muito amor, depois recorta, coloca na pastinha lá para a professora Isa depois visitar, tá bom? Por hoje é só. Eu desejo para você um belo dia, beijos e até a nossa próxima aula.